O leão vivo não deu problema, o leão morto quebrou a aliança, porque ele tocou em coisa podre, em coisa imunda. Não volta naquilo que já morreu na tua vida, não volta a usar aquilo que você parou de usar, não volta a frequentar, não volta a falar, não volta. Por quê? Porque é passado, o leão está morto e não precisa de mais nada. Se o leão morreu, foge, mas Sansão não. Graças a Deus, pastor Sérgio Soares aqui, bom dia, mais um domingo, 9h15 da manhã. Nesse nosso momento, aprendendo na palavra. E hoje eu quero falar sobre a história de Sansão, com o tema Sansão, de juiz a palhaço. Que essa mensagem possa tocar o seu coração. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, clique em todos para receber as nossas notificações. Nos ajude com esse curtir, esse polegarzinho, mas principalmente, compartilhe esse vídeo. Se essa mensagem fizer sentido no seu coração, quero convidar você a compartilhar com muita gente, para que muitos, milhares, possam ser impactados com essa mensagem. Juízes 13, 1 e 5 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou à mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora ele vai passar como deve ser criado esse filho. E agora, pois, guardas de que, primeiro, não bebas vinho ou bebida forte. Número 2, não coma coisas imundas. E terceiro, que a navalha não passe na sua cabeça. O livro de Juízes é aquele envio de Deus de alguém diferenciado para poder livrar a mão de Israel. Na realidade, Israel precisava ser livre das mãos de muitos inimigos. E a cada livro de Juízes, Deus levantava um, no tempo onde o povo perdia a direção, o povo se perdia de Deus, se levantava um juiz. E agora, em específico, estamos falando da história de Sansão, um juiz diferenciado que eu quero compartilhar a história dele com você. O texto vai dizer que esse menino recebe o chamado do ventre, antes mesmo de nascer. E enquanto o filho, enquanto Sansão estava no ventre da mãe, sob o cuidado dos pais, tudo deu certo. Mas olha o que vai acontecer no versículo 24. Depois, teve esta mulher um filho e chamou o nome dele de Sansão. Até aqui, os pais cuidavam dele. Dentro da mãe, ele estava guardado. E o menino cresceu. Aqui que vem a questão. Porque enquanto somos meninos, dependemos dos pais. Mas quando nós crescemos, nós tomamos as nossas próprias decisões. Na realidade, Sansão, que tinha um chamado lindo, guardado pelos pais, agora ele cresce. E quando ele cresce, ele passa a se achar autônomo, dono da sua própria vida. É aquele momento onde a gente acha que não precisa mais de Deus, que a gente não precisa mais de conselho, de amigos, de ninguém. Por quê? Porque nós crescemos. E eu quero compartilhar com você algumas decisões que Sansão tomou depois que cresceu, no curso da vida dele e aonde as decisões de Sansão o levaram. Primeira decisão de Sansão, ele busca a resposta de dentro, lá fora. Versículo 2 do capítulo 14. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: viu a mulher íntima da filha dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Perceba, Sansão tinha uma crise dentro. Sansão precisava de alguém. Sansão queria se afeiçoar com alguém. E essa crise que ele tinha aqui dentro, ele foi buscar uma mulher lá fora. Sansão tem um chamado, Sansão é diferenciado, Sansão tem tudo para ser um servo que Deus vai usar muito, mas as crises internas dele, as paixões e desejos internos dele, ele busca resolver lá fora. O grande perigo de quem tem um chamado, o grande perigo do servo de Deus, é ele buscar a alegria que Deus tem para ele aqui dentro da presença dele, lá fora. Ele tentar buscar alguém para completar o vazio dos seus sentimentos, o vazio aí do seu coraçãozinho, lá fora. Sansão agora o que ele vai fazer? Sansão, ele vai buscar a mulher lá de fora. Sansão sabia que era jogo desigual. Sansão sabia que tinha que fugir desse tipo de relacionamento. Mas Sansão não tem pudor algum em olhar para dentro dele, mas buscar a solução lá fora. Às vezes, em nossa solidão, em nossas frustrações, ao invés de nós buscarmos direção em Deus, naquele ambiente onde Deus opera e trata, a gente olha para as coisas lá de fora. Segunda decisão que Sansão vai tomar, ele ignora o conselho de autoridade. Versículo 3 diz assim, porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos?
E ele vai dizer: tomai a essa, porque essa agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão estão dizendo: meu filho, não tem alguém da Assembleia, da Batista, da Ana Batista, da Presbiteriana, para você se envolver com uma ímpia, com alguém que não tem aliança com Deus? E Sansão, ao invés de por um momento, eu sei que nossos pais não são donos da verdade, eu sei que nossos pais não sabem tudo, mas Sansão tinha que ao menos parar, dar ouvido àquela voz de autoridade e entrar em oração para saber se aquele relacionamento tinha Deus ou não. Muitas vezes o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, um amigo próximo a você te dá um conselho, te exorta, te aponta um caminho que você não quer ir, e nós, arredios, nós com o nosso ato de crescermos, de nos acharmos dono do nosso próprio nariz, nós não damos ouvido a conselhos de autoridade. A minha pergunta é: qual a sua dificuldade em ouvir o seu pai e a sua mãe? Qual a sua dificuldade em receber a direção do seu pastor e entender que ele, debaixo de oração, está liberando uma palavra de transformação, de vida e direcionamento para você? Qual a dificuldade de ouvir um amigo próximo que está vendo você indo para o buraco te exortar? Sansão, ele não consegue ouvir conselho e ele dá um basta e diz: você quer, você não acha que é para mim, você acha que não presta, mas eu quero porque agrada aos meus olhos. O que Sansão está dizendo? O que importa para mim não é o que essa pessoa é por dentro, o que me importa é quem ela é por fora. Ah, Sansão, beleza com o tempo passa, caráter é para a vida toda. Cuidado para não se deixar ser enfeitiçado por alguém que agrada aos seus olhos, mas tem um péssimo caráter, uma conduta anticristã, que de Deus na vida dele não tem nada. Grava esse momento na vida de Sansão, versículos 5 e 6. Sansão desceu com seu pai a Tima e ouviu o bramido do leão que saiu ao seu encontro. Perceba, Sansão, o leão veio na direção de Sansão. E então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele fendeu de alto a baixo, como quem fende, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão, porém não relatou nada ao seu pai nem à sua mãe. Entenda, é a primeira manifestação do poder de Deus na vida de Sansão. É a primeira manifestação da graça do voto nazireu na vida de Sansão. E Sansão, com seus pais, não fala nada. Anote isso. Terceira decisão de Sansão: mexer com quem estava quieto. É a parte que eu mais amo. Versículo 8 e 9. Depois de alguns dias, ele volta. Ele não desceu a Tima? Não foi conhecer a mulher, a menina que morava nos filisteus? Quando ele volta, o versículo vai dizer que ele sai do caminho, ele se desvia do caminho, ele se afasta do caminho e vai lá ver o corpo do leão morto. E o texto vai dizer que havia um enxame de abelha com mel. Ah, Sansão! E tomou nas mãos e foi andando e comendo, mas não disse para o seu pai da onde aquilo vinha. Entenda que o voto de Sansão não era comer nada impuro. E agora, da onde ele pega o mel? Do leão morto. Sansão acaba de quebrar o seu voto. Agora, sabe qual é o mais interessante? Cheio de Deus, qual foi a dificuldade que Sansão teve para matar esse leão? Cheio de Deus, qual foi a dificuldade que Sansão teve para rasgar o leão pelo meio, como o próprio texto vai dizer, como se fosse um cabrito? Perceba, o leão vivo, vindo na direção de Sansão, cheio de Deus, ele rasga o leão, ele mata o leão como se fosse um cabrito. Só que agora Sansão volta para ver o leão morto. E a minha pergunta para você é: se já está morto na tua vida, para que voltar lá? Oh, meu Deus! Se já está morto na tua vida, para que telefonar? Se já está morto na tua vida, por que ainda tem o telefone no celular? Ei, Sansão, acorda! Se o leão está morto, para que ir lá? Mas agora que vem o pior: o leão vivo não causou dano nenhum a Sansão. Agora, o leão morto quebra a aliança que ele tinha com Deus. Cuidado para aquilo que você acha que está morto em você, mas se você, meu Deus, se você voltar lá, aviva. Você consegue me entender? O leão vivo não deu problema, o leão morto quebrou a aliança, porque ele tocou em coisa podre, em coisa imunda. Não volta naquilo que já morreu na tua vida, não volta a usar aquilo que você parou de usar, não volta a frequentar, não volta a falar, não volta. Por quê? Porque é passado, o leão está morto e não precisa de mais nada. Se o leão morreu, foge, mas Sansão não. Sansão quer voltar a se meter com aquilo que já está morto, e aquilo que ele pensou que estava morto trouxe morte para a vida dele.
Meu Deus do céu. Quarta e última decisão de Sansão: brincar com o pecado. Versículo 16, 7, 11 e 13. O texto vai dizer que por 3 vezes Dalila quer saber o segredo dele e ele não conta. Por 3 vezes ele vai dizer: se você me amarrar com 7 vergas de vimes fresco, eu perco a minha força. Se você amarrar meu cabelo com cordas novas, eu perco a minha força. Se você cravar com estacas. Se Dalila quer saber, Sansão, o teu segredo, a tua intimidade com Deus, que é um particular teu com Deus, como é que você vai contar para Dalila, Sansão? E Dalila insiste tanto que o versículo vai dizer que, angustiado de alma, ele conta o seu segredo para quem? Para Dalila. Lembra que eu te pedi para gravar um versículo? Ele não fala para o pai nem para a mãe que matou o leão, não fala para o pai e para a mãe que arrancou mel de coisa impura do leão e deu para os pais, mas ele agora vai e conta o seu segredo para quem? Dalila. Sabe o que é Sansão? Alguém que tem dificuldade de abrir o coração para os pais para dizer as besteiras que está fazendo. Sansão tem dificuldade em abrir o coração com o seu líder, com o seu pastor, pelo pecado que está quase cometendo. Sansão tem dificuldade em confessar as suas besteiras, as suas mancadas, as suas asneiras com o seu melhor amigo. Perceba, não fala com pai e mãe, não fala com o pastor nem líder, não fala com o melhor amigo, mas abre o coração para a mulher da rua. Tema da mensagem? Sansão, de juiz a palhaço. Porque o Sansão que não se abriu quando o pecado estava se apresentando para ele, abre seu coração para Dalila. E quando ele abre seu coração para Dalila, o que vai acontecer com ele? O versículo vai dizer, capítulo 16, versículos 21, vai dizer o seguinte, que Sansão agora se levanta. E quando ele se levanta, o texto vai dizer que ele fala assim: subirei e guerrearei com eles como eu sempre fiz. Sansão achou que ainda tinha aquela graça, Sansão achou que estava cheio da unção. E sabe o que vai acontecer? O versículo vai dizer assim, versículo 21. Meu Deus, para mim, é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Versículo 19. 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono, então não estava vigiando, e disse: sairei ainda outra vez como antes. Das outras vezes que eu arranquei o portão, que eu matei leão, das outras vezes que eu atirei fogo, um rabo de raposa nos campos, eu vou me levantar como das outras vezes. Meu Deus! Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão se levanta para pregar, para cantar, para dirigir, para ministrar em pecado, sem aliança com Deus, achando que tem Deus na vida dele, quando Deus já tinha saído da vida de Sansão. E o que vai acontecer? Eles pegam ele, versículo 21, arrancam os olhos, amarram numa roda e fica morrendo no cárcere. O juiz, chamado por Deus para as coisas grandes, agora vira um palhaço, que é colocado no meio de uma festa para poder ser exibido como troféu pelos filisteus. Pastor, onde é que essa mensagem quer me levar? Se Sansão, quando sentiu que estava para cair, quando Sansão percebeu que estava fraco, tivesse corrido, não teria caído. Sansão não abre o coração para pai e mãe, para líder espiritual, nem para melhor amigo, mas abre o coração para Dalila, perde a sua intimidade com Deus e termina essa história cego. Foi restaurado? Sim, mas essa história não precisava ser assim. Receba essa palavra. Se o pecado está te cercando, para agora e entenda. Você tem o seu pai e sua mãe, você tem um líder espiritual, você tem o melhor amigo para você poder se abrir e abrir o teu coração, confessar o seu pecado. Porque quem não abre o coração para quem tem direção do céu, cai no colo de Dalila e fica cego. Perde tudo de lindo que Deus tinha para fazer. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa marcar o teu coração. Beijo no seu coração, graça e paz.